proposição admitir, mais o Popper gosta dela, né? Melhor é hipótese. Melhor em termos de qualidade. Ter mais qualidade, quanto mais falsificável ela for. Eu acho que o Popper é fantástico porque ele abre muita possibilidade dos discursos humanos. A gente fica preocupado em saber se o que a gente está falando é seguro, é verdadeiro. Popper, não se preocupe, quanto mais falsificável você falar, melhor. Porque a gente vai o quê? Falsificando seus enunciados e melhorando o seu discurso. É isso que ele... Então, primeira proposição. Todos os planetas de todas as galáxias se movem elipticamente em torno de seu Sol. Quanto mais afirmativo, Todos. Né? Segunda. Opa, desculpa. Se movem como? Todos os planetas de todas as galáxias se movem elipticamente em torno de seu Sol. Segunda. Todos os planetas da galáxia Via Láctea o resto é igual. Se movem elipticamente em torno de seu Sol. Terceira, a Terra se move elipticamente em torno de seu Sol. Então vamos pegar a proposição B e comparar com C. Todos os planetas da galáxia Via Láctea se movem elipticamente em torno de seu Sol. Eu posso encontrar um contra-exemplo aqui que, portanto, falsifica essa proposição universal aqui, para esse universo, né? E não falsificar a proposição a Terra se move elipticamente em torno de seu Sol, tá certo? Vamos supor, eu acho que descubro que Vênus não se move elipticamente em torno do seu Sol, uma hipótese. Então isso falsificaria a proposição de que todos os planetas da galáxia Via Láctea se movem em torno de seu Sol, mas não falsificaria a proposição menos falsificável, que é a de baixo, quer dizer, a Terra continuaria sendo não falso. Se eu aponto um telescópio para ver como é que a Terra se move e tudo, continuaria sendo não falsa a afirmação de que ela se move elipticamente em torno do seu Sol. Do mesmo modo, se comparar B com C, todos os planetas de todas as galáxias se movem elipticamente em torno do seu Sol. Eu posso achar um planeta de uma galáxia que não é a Via Láctea, que não se move, portanto, elipticamente em torno de seu Sol, então eu falsifico essa proposição, mas não falsifico a de baixo, porque a de baixo só se refere a planetas da Via Láctea. Tá certo? isso aí você está falando em termos de graus de falsificação. Grau de falsificabilidade. Então, a primeira proposição é a mais falsificável de todas. A segunda é menos falsificável que a primeira, mas é mais falsificável que a última. Assim como eu posso dizer, todas as sociedades capitalistas oferecem condições ideais para o desenvolvimento de um sistema social justo. Outra, todas as sociedades capitalistas... Isso já é falso. Já é falso logo de cara. Outra, todas as sociedades capitalistas dos países da América Latina oferecem condições ideais para o desenvolvimento de um sistema social justo. Terceira, a sociedade capitalista do Brasil oferece condições ideais para o desenvolvimento de uma sociedade, de um sistema social justo. Então, Aí é diretamente proporcional a falsificabilidade com a afirmação. Quanto mais se afirma, mais falso. exato. Quanto mais você afirma, é isso. Quanto mais se afirma, mais a chance de você ser falsificado. Então, eu costumo orientar meus alunos nas orientações, às vezes ele vem com as proposições bombásticas, eu digo, que beleza para falsificar isso aí. Melhor ir Fale mais, pouco. Fale pouco. Você não está sendo pouco ignorante.
Não, especialmente, não, isso aqui especialmente vai com a defesa de tese. Vai mandar um artigo para uma revista, tem que falar ali. Porque se falar muito, pode ser que alguém vai meter o dedo no negócio e dizer, olha, isso aqui é falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso, entendeu? Então, o Popper ajuda. Meu mal acho que é isso. Eu não consigo acertar um quadrado. Bom, vamos fazer um intervalo? Tá? Vamos. Você ainda não entrou nessa coisa do falsificacionismo sofisticado e ingênuo. Não, ele está lá no fim. Ó. Eu não te dei o esquema? Esse esquema aí. É falsificação inconclusiva de teorias científicas. Vai ser nesse item aqui. Tá. Não. Onde é que é? Não sei. É aqui, ó, o oitavo e o nono. Tem mais um esquema aí? Tem. Tem pela 70 para o verde? Não está sobrando, só um esquema para vocês. Esse é o seu. Está faltando, gente. Está faltando gente. Está sobrando esquema. Tá faltando Aliás, a Catarina tinha uma reunião do colegiado lá da engenharia que ela participou. Ah, isso eu já fiz também, de monte. E o pior é que eu abri uma vez. Eu abri e entrei. Aqui não é. Não, eu entrei, eu vi que não tinha. Já teve caso de sair com o carro. O Cezinando e o João Santos, eu acho, tinha um carro. Sei lá como é que era. Teve uma época que eles desabou que os caras não achavam bem. é verdade. Meu pai tinha uma cara, eu ia de cara, uma vez eu esqueci a chave dentro e nós abrimos com chave de cadeado. Abrimos, assim, enfiamos a chave, abriu. Bom, olha, eu fiz umas correções no texto do Chalmers. Quem chegou depois sabe pegar as correções que eu mostrei aí. Tá. Bem, o que é uma teoria científica, né? O que é uma teoria científica da perspectiva do falsificacionismo? Basicamente, uma teoria científica deve ser entendida como uma atividade de resolução de problemas. Nós já vimos aqui, hoje eu só quero falar isso nesse contexto, que é um contexto mais de síntese da epistemologia do falsificacionismo, mas nós já vimos aqui que a ciência para o Popper não começa com observação. Isso está mais do que justificado, né, de acordo com o pensamento dele. A ciência começa com um problema. E o que é que significa isso? Significa que os fatos, digamos assim, os acontecimentos, os eventos, os fenômenos não têm mais importância. Aquilo que nós mesmos até chamaríamos de uma observação não tem mais importância nenhuma? Não significa isso. Significa que o que nós chamamos de uma observação, ou de um acontecimento, de um fato, né, ele só é visto, só é percebido, só é dado importância da ótica de uma teoria, só se nós tivermos uma teoria, não é? Porque o problema é constituído na tensão ou até mesmo na contradição entre o que a teoria diz e o fato ou a observação que nós ou o fato que observamos ou a observação que fazemos, não é? Por isso que a mudança da observação para o problema, quer dizer, a ciência começa com observação ou a ciência começa com problema, tem essa diferença fundamental. Começar com um problema significa que há alguma tensão ou alguma contradição entre a teoria que se professa, né, e um fato do mundo, um acontecimento do mundo, uma observação. Recordem-se, eu não vou repetir aqui, o exemplo da
aquele exemplo com com o morcego, que eu dei na aula anterior e que está aqui na página 74 e 75, né? Está esse exemplo que o Chalmers apresenta, em que você tem uma teoria em que os organismos, os seres vivos, veem as coisas com os seus olhos. Essa é uma teoria que, em princípio, é uma teoria vulgar até, quer dizer, todos nós achamos isso, né? A gente vê com os olhos. E você tem o fato de que os morcegos se deslocam bem no espaço com uma alta velocidade, evitam obstáculos e tudo, e eles têm uma vista muito ruim. Então, se você não tem uma teoria de que os seres vivos veem bem com os olhos, este fato não despertaria maior interesse, né? Seria um fato qualquer no mundo. Mas se temos a teoria, esse fato se torna complicado, porque ele entra em contradição, né? Ele fornece uma objeção a essa teoria, né? Então, é como se nós disséssemos que quanto mais teoria tivermos, mais nós seremos capazes de problematizar o mundo. Então, vocês podem começar a ver que, ao dizer isso, o Popper já está nos dizendo um pouco o que é que nos leva ao processo de criação científica, porque o processo de criação científica não é só formular uma hipótese, é você ter um problema. Porque se você não tem um problema, você vai fazer hipótese a propósito do quê? Uma hipótese é uma tentativa de solucionar um problema. E então, para ter um problema, eu tenho que ser capaz de observar, sim. Capaz de, na linguagem do Popper, formular enunciados básicos, sim. Mas eu tenho que ter uma teoria. Então é por isso que o cientista criativo é aquele que tem teorias. Quer dizer, faz-se às vezes uma divisão, por exemplo, entre física básica e física teórica, né? Ou psicologia experimental e psicologia teórica. São duas atividades, essa divisão ela termina sendo um bocado nefasta, porque são duas atividades que têm que estar interligadas, não é? Porque o que seria uma psicologia experimental sem teoria e o que seria uma física experimental ou básica também sem teoria? Seria nada, é uma divisão realmente nefasta, as coisas não se passam desse modo. O cientista, quando vai ao laboratório testar uma hipótese, ele já deve ter levantado uma hipótese, ele deve ter um problema de pesquisa e, portanto, ele deve ter uma teoria ali atrás dele. Então, essa divisão é muito ruim, né? E já fica então aqui o lembrete de que quanto mais teoria tivermos, mais problemas seremos capazes de criar. E se a criatividade envolve a formulação de hipóteses e a formulação de problemas, então o domínio da teoria é fundamental, se não para inventar a hipótese, para formular o problema, que é o motivo de o cientista depois elaborar uma hipótese. Então, vejam, a atividade científica consiste na elaboração de um problema, na construção de um problema, depois na elaboração de uma hipótese falsificada e na concepção de um teste. Essas três palavras definem o que é a ciência de acordo com Popper: problema, hipótese, falsificável, teste.